Ai, ai, tô até aqui olhando essa repercussão porque é longa. Enfim, nós separamos aqui vários posicionamentos, um jogo bem tenso. Não aconteceu nada na primeira etapa, de expressivo em termos técnicos, mas a questão disciplinar, ela tomou conta da partida e o América reclama que isso foi decisivo para que o Vasco vencesse. Inclusive, tá aqui o Juninho, que é volante do América, o jogador mais longevo da equipe, tem muita experiência, e ele disse o seguinte, ó, em entrevista ao Premier: é muito mais fácil tirar, entre aspas, do rebaixamento, ou em parênteses, né, o Vasco do que o América. Isso que vão fazer, pode ter certeza. Se os caras tiverem que criar algo ou fazer algo para tirar, vai tirar o Vasco. Todo mundo conhece o futebol brasileiro. Temos que tomar cuidado no jogo e para não dar margem que aconteça lance como esse. É isso, o Vasco não cai porque vão fazer de tudo para ele não cair. Aí teve um Twitter do América com reclamação também. Olha só, aí aqui o Felipe Azevedo, que foi expulso aos 53 do segundo tempo, e um possível pênalti que não foi marcado pela arbitragem, do Ramon Abate Abel. Eles falando de VAR dormindo, não é? E o VAR foi comandado pelo Daniel Bins Gaúcho, que estava atuando nesse jogo. E aí a gente então está mostrando aqui esse post do América. Agora o Vasco. O Vasco respondeu, depois de tudo isso, o presidente do América falou, enfim. Conquistamos uma grande vitória e não gostaríamos de estar falando sobre nada além disso. Porém, é impossível não se posicionar quando somos amplamente desrespeitados. Dizer que existe um favorecimento ao Vasco no Campeonato Brasileiro é, no mínimo, uma total falta de conhecimento sobre nossa trajetória até aqui. Existe uma operação Salva Vasco, entre aspas, sim, mas ela é liderada por pessoas do próprio clube, profissionais e atletas que se dedicam diariamente para devolver o Vasco ao seu verdadeiro lugar como protagonista do cenário nacional. O que vimos hoje na Arena Independência foi a vitória de um time que sabe o que quer, conduzido por uma torcida extremamente leal e apaixonada. Ô, Loirão, eu acompanhei o jogo, o América no primeiro tempo realmente mereceu até ir para o intervalo com a vitória, mas o Léo Jardim estava numa noite bem inspirada, fez uma boa partida no primeiro tempo. Quem deve estar aliviado com toda essa repercussão em cima das reclamações é o Maidana, né? Porque ninguém citou a cotovelada que o Maidana deu e merecidamente o Maidana foi expulso. E a partir da expulsão do Maidana, o América teve que se fechar, teve que diminuir a cotovelada que a gente está mostrando agora, ó. E aí ele fala, fui só na bola. E outro detalhe na imagem, o Bandeirinha, né? A 1 metro, o Bandeirinha dá o lateral pro América e ainda faz gesto com a mão que não tinha sido nada. Uma cotovelada descarada do Maidana, que prejudicou e muito o América na partida, porque até então o América vinha jogando bem. O América, como eu falei aqui, merecia ter ido pro intervalo vencendo o jogo, pelo menos por um 2-0. Mas é que o Léo Jardim, goleiro do Vasco, estava numa boa noite. E no segundo tempo, o Vasco, obviamente, com um jogador a mais, passou a ter um pouquinho mais de controle do jogo. Não que o Vasco tenha feito um jogo brilhante também, não. O Vasco também não jogou tão bem, não, mas conseguiu no finalzinho lá numa falta, o Jair conseguiu fazer um gol. Agora, as reclamações, Leirão, pra mim nenhuma delas faz sentido. Nenhuma. Nem do presidente, do Marcos Salum, se eu não me engano, nem do Juninho depois do jogo no final da partida. Pra mim não faz sentido algum. Quem prejudicou o América foi a expulsão do Maidana. A partir da expulsão do Maidana, o América se perdeu dentro de campo. A gente vê que o Ramon Abate faz o gesto da cotovelada e expulsa o jogador. E a partir daí a gente vê que o Vasco, eu também concordo com você, o Vasco fez no primeiro tempo não foi legal. Mas aí na segunda etapa foi pra cima, criou um pouquinho mais de chance. E aí no finalzinho consegue esse gol que definiu o placar e que foi fundamental pro Vasco, porque o time sai da zona do rebaixamento, já vinha em ascensão, goleando o Fluminense, goleando o Coritiba, agora ganhando fora de casa. E o América vive uma situação que é dramática, porque é um time que não sai da zona do rebaixamento, já deixou de disputar outros campeonatos e agora se concentra no Brasileirão e não consegue reverter essa situação ruim. O problema todo é que o América deixa bem claro, pelo Juninho, pelo presidente, pelo Diogo Giacomini, que foi expulso no intervalo reclamando do lance do Maidana. Todo mundo tá com os nervos à flor da pele e o Vasco da Gama é nítido que ele vem se recuperando, não é de agora. O time tá reagindo
E não é que tenha um segredo, o Vasco contratou. O Vasco trouxe o Medel, trouxe o Verratti, trouxe o Payet, trouxe o Praxedes, só para citar alguns. Então é um time que não é o mesmo do começo da competição. E o Ramon Dias declarou em alto e bom som, batendo na mesa, que o Vasco não cairia. Então Vasco agora... não vai bajar, hein? Não vai bajar. Ele Vamos mesmo. pelear, haga o que haga, Vasco não vai bajar. Não. Agora, se a gente pega a situação do Vasco e até do América no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, aqui falamos várias vezes que seria muito complicado para os dois saírem do rebaixamento. Só que o Vasco fez o diferente, contratou e está se reabilitando, sim. Loirão, você pode até me ajudar. Essa história de campeonato manchado, de tão prejudicando ou favorecendo aquele, e prejudicando ciclano e tal do mais, começou acho que na declaração do João Martins do Palmeiras, né? Acho que começou lá, porque depois veio lembra que ele falou tal do sistema, porque aí depois veio o Filipão também falando, e aí todo mundo, quando é prejudicado dentro de uma partida, solta alguma frasezinha em relação ao Campeonato Brasileiro. O América tem 3 vitórias no campeonato em 24 jogos, Verão. Aonde que o América está sendo prejudicado? O América tem que tentar fazer a lição de casa, que não vem fazendo. E não é do jogo de ontem. O jogo de ontem, na minha opinião, não ia mudar nada a história do América Mineiro. Infelizmente, o América Mineiro está fazendo um campeonato vexatório. E agora, nessa altura do campeonato, não dá para desviar o foco. Não dá para jogar pro árbitro que errou. Olha a cotovelada do Maidana. Se o presidente, que foi na coletiva, espanou para tudo quanto é lado, e não citou o lance da expulsão do Maidana, que foi merecida, o Maidana foi mal. O Maidana deu a cotovelada. Ele mereceu ser expulso.